Gabriel, e aí, Gabriel? Bom, vamos dar um tempinho, alguns segundos, um minutinho, pra ver se chega mais gente e a gente começar a live de hoje, tá certo? Queria saber se tá travando, se tá tudo ok. Alguém pode me dizer? A imagem, o áudio, tudo certo? Beleza, obrigado, viu? Pela resposta. Ok. Bom, vamos iniciar. Quem for chegando, vai chegando, não é isso? É isso. Boa tarde a todas e todos. Espero que estejam bem na medida do possível. Espero que estejam estudando. Espero que estejam conseguindo manter uma rotina e uma certa produtividade. Eu gravei um vídeo sobre produtividade, né? Tá aí no meu feed, tentando acalmar mais os ânimos, né? Porque tá parecendo que tanto para professores como para alunos esse período de isolamento social tem sido um concurso de produtividade, né? O professor que produz mais conteúdo, o aluno que consegue estudar mais, enfim. E é bom a gente sempre lembrar que você não está somente estudando em casa, você está estudando em casa durante um período de pandemia, né? Então as coisas não são tão simples como parecem. Mas enfim, vamos começar a aula sobre a filosofia desse que é considerado o último grande filósofo da Grécia. E além de ser o último grande filósofo da Grécia, é também o primeiro grande cientista grego, né, vamos dizer assim. Aristóteles, ele vai ser responsável por lançar as bases do que mais tarde viria a ser conhecido como pensamento científico. Ou as bases que foram mais tarde criticadas, né, ou as bases que mais tarde foram utilizadas realmente. Apesar de ser conhecido como o último grande filósofo da Grécia, e quando eu falo em filosofia grega, você lembra logo dos três porquinhos da filosofia grega, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. Apesar disso, Aristóteles nem é grego de nascimento, né? Ele é grego por ter vivido na Grécia, mas de nascimento mesmo, ele é macedônico. E Aristóteles nasce numa cidade da Macedônia chamada Estagira, e ele é filho do médico do rei da Macedônia. Ser filho de médico já ajuda e muito, né? Na hora de decidir seu futuro, na hora de encaminhar o que você vai fazer da vida, tem normalmente certas facilidades ser filho de médico. Agora, ser filho do médico do rei, meu irmão, é moral demais, viu? Naquela época, a medicina não é simplesmente uma área diagnóstica, né, onde o médico tenta analisar qual é o problema do paciente, diz o que é que ele tem que fazer e o paciente vai embora. Não. Medicina naquela época é uma ciência empírica. Por quê? Porque como não existe indústria farmacêutica, como não existe Drogazil, né, para vender remédio, e como não existe Bayer, Legrand, Axê para produzir os remédios, significa dizer que o próprio médico vai ser responsável por tentar, né, através de tentativa e erro, até acertar, tentar encontrar a medicação adequada para cada doença que ele diagnostica. Então a medicina é uma ciência experimental, muito mais do que é hoje, certo? E Aristóteles, portanto, cresce vendo o pai fazer chá, mexer em bicho, mexer em planta, fazer testes. Aristóteles cresce num ambiente em que o pai o tempo todo trabalha com a natureza. Então Aristóteles vai desenvolver um amor muito grande, uma afeição muito grande pelo estudo das coisas naturais. E é por isso que ele é conhecido como o primeiro grande biólogo, porque ele vai ser um dos responsáveis por classificar as coisas em espécies, ele vai ser um dos responsáveis por elaborar uma teoria do surgimento da vida. Enfim, Aristóteles é um autor muito completo. Mesmo que a gente considere hoje algumas de suas teorias ultrapassadas, para aquele momento histórico eram teorias extremamente avançadas, certo? Então, aos 18 anos de idade, Aristóteles se muda para Atenas para estudar na melhor escola da Grécia. E você sabe muito bem que a melhor escola da Grécia naquele momento é a Academia de Platão. Ele vai ser muito bem recebido por Platão, apesar de, desde os primeiros contatos, haverem ali discordâncias brutais. Grandes discordâncias entre Platão, professor, e Aristóteles, aluno.
Essas discordâncias acontecem principalmente por conta dessa criação que Aristóteles vai ter, valorizando as coisas da natureza. Você sabe que para Platão o mundo físico é uma cópia do mundo metafísico. E tudo aquilo que é cópia, tudo aquilo que é físico, tudo aquilo que é material, Platão rejeita, Platão despreza. Para Platão a filosofia é a busca do ideal, é a busca do imaterial, é a busca das ideias eternas, perfeitas e imutáveis. Enquanto que tudo o que há nesse mundo aqui para Platão são coisas a serem descartadas. Se você quer entender o que é um livro, Platão diria, não pegue esse livro, não olhe esse livro, raciocine sobre a ideia de livro, né? Pense sobre a ideia de livro. Não observe um livro. Não é através da observação, não é através dos sentidos, não é sentindo uma coisa que você entende o que ela é, segundo Platão. Agora, Aristóteles, que cresce vendo o pai dele fazendo experimentos com a natureza, vai discordar brutalmente. Aristóteles vai ser o autor, né? O primeiro grande autor a olhar para Platão e dizer: não faz sentido nenhum essa sua teoria de que existem dois mundos, duas realidades separadas. Então, desde os primeiros dias na academia, Aristóteles, apesar de ser muito respeitoso com seu mestre, ele já apresenta discordâncias. Mas essas discordâncias são muito bem aceitas, porque a academia não é um espaço de imposição de ideias. Apesar de ser a academia de Platão, não necessariamente você precisa acreditar ou seguir a doutrina filosófica de Platão. A academia é um centro de pesquisas, é um centro de debates, é um centro intelectual e não um centro de doutrinação platônica. Então Aristóteles, apesar de discordar de Platão em vários momentos, ele vai ser muito bem aceito, vai deixar de ser um aluno como outro qualquer, vai passar a ser o melhor aluno, vai deixar de ser o melhor aluno e vai passar a ser professor. E aí dos 18 aos 38 anos, Aristóteles dedica a vida dele à academia. São 20 anos que Aristóteles passa na academia de Platão, até que Platão morre com 80 anos de vida. E a herança, o herdeiro da academia não vai ser Aristóteles, pelo simples fato dele ser estrangeiro. Ele não pode ter posse, ele não pode ter propriedade no nome dele. Aristóteles sai da Grécia, passa um tempo viajando, até que recebe o contato do rei Filipe II da Macedônia, para que ele se tornasse professor de seu filho, preceptor, professor particular de seu filho, que é o rapaz Alexandre, Xandinho, 13 anos, né, desse tamanho. Alexandre vai receber as aulas com Aristóteles durante 5 anos, então dos 13 aos 18, Alexandre vai ser aluno de Aristóteles e mais tarde vai se transformar no grande imperador conhecido, Alexandre o Grande, na sua época o maior imperador do mundo, certo? Esse contato de Aristóteles com Alexandre é um contato que muita gente analisa de maneiras diferentes. Alguns historiadores dizem que isso não causou grandes mudanças na vida de Alexandre, até porque Alexandre não era lá um aluno muito coerente, um aluno muito disciplinado, não era um bom aluno, era um cara meio desleixado. Alguns historiadores dizem que se não fosse por isso, Alexandre não teria criado tanto amor pela cultura grega. Lembre que Alexandre ele vai dominar toda a Grécia e vai fazer com que a Grécia se torne parte do seu império, que é o Império Macedônico. Então, alguns historiadores vão dizer que provavelmente isso não teria acontecido se ele não tivesse tido esse contato com Aristóteles, que passa para ele todo o amor pela cultura e pela filosofia grega. Enfim, independente se teve esse impacto ou não, o que é importante você saber é que Aristóteles foi aluno de Platão e foi professor de Alexandre o Grande. Aristóteles vai lançar uma crítica profunda a Platão, não por desrespeito, mas por acreditar que Platão realmente estava tentando entender as coisas de uma maneira um pouco distorcida. O modo como Platão cria sua filosofia, cria seu sistema filosófico na cabeça de Aristóteles não faz muito sentido. Então a gente costuma dizer que, apesar de Aristóteles ter sido aluno de Platão, ele não vai herdar de Platão as respostas para as questões filosóficas. Pelo contrário, Aristóteles vai herdar de Platão os problemas filosóficos, as perguntas. As perguntas que Platão lança e tenta responder são basicamente as mesmas, né? Claro que tem outras questões, mas são basicamente as mesmas questões que Aristóteles vai responder, mas as respostas serão diferentes. Então Aristóteles é um aluno que herda as mesmas perguntas, mas propõe respostas diferentes. Especialmente porque Aristóteles não acredita na teoria das ideias de Platão. Aristóteles discorda de que a realidade é dividida em duas partes, uma ideal e uma material. Não. Não existe o mundo das formas e o mundo da matéria. Pelo contrário, segundo Aristóteles, só existe um mundo.
E esse mundo é justamente a fusão daquilo que Platão separou em dois. Então aquela dupla realidade que Platão separou de maneira dualista, Aristóteles vai criar uma unidade, vai juntar em apenas um mundo, em apenas uma realidade. Em outras palavras, se para Platão esse mundo aqui é só matéria e o outro é só essência, para Aristóteles esse mundo aqui é a soma da matéria com a essência. Apesar dele não usar muito a palavra essência, ele usa mais a palavra forma. Não sei se você já viu essa palavra antes, forma. Forma, em grego, escreve-se eidos. Ideia, em grego, escreve-se eidos. Então, o mundo das ideias é a mesma coisa que o mundo das formas. Então, Aristóteles costuma usar mais essa palavra no trabalho dele, forma, certo? Então, vamos tentar entender qual é a grande diferença de Platão e Aristóteles no que tange ao conhecimento, à epistemologia. Para Platão, isso aqui é a cópia do livro ideal. O livro ideal para Platão não está nesse mundo, está em outro mundo, está em outra realidade. Uma realidade abstrata, uma realidade que não é concreta, uma realidade que a gente não pode tocar, não pode sentir, não pode ver. E se a gente não pode tocar, não pode sentir, não pode ver, tudo isso que está nessa realidade só pode ser alcançado através do pensamento. E tudo aquilo que pode ser tocado, visto ou sentido, Platão despreza, né? Então, para Platão, se você quer conhecer o que é um livro, não é pegando 10 livros que você vai entender o que é um livro, não. Mas é raciocinando sobre a ideia de livro. Para Platão, a verdade ela vai ser encontrada através da razão, através do raciocínio, certo? Já para Aristóteles, como só existe esse mundo, como só existe o mundo sensível, como só existe esse mundo aqui, conhecer as coisas é sentir as coisas. Então, daí uma das grandes diferenças entre Platão e Aristóteles. Platão é um autor racionalista, ou seja, ele desvaloriza os sentidos e valoriza somente a razão. Já Aristóteles é um autor empirista. Como para Aristóteles só existe esse mundo, o que é que me permite conhecer as coisas? São os meus sentidos. E se são os meus sentidos, Aristóteles vai ser um autor empirista. Então, para Aristóteles, o que é conhecer um livro? Presta atenção. Vê como é diferente de Platão, certo? Vê como é diferente. Para Platão, a tua alma já morou no mundo das ideias. A tua alma, que é imaterial, habitava o mundo das ideias. E aí ela teve contato com um livro perfeito. Quando tua alma encarnou nesse teu corpo, esse teu corpo que aprisiona a tua alma, certo? Aprisiona, a palavra é essa. Tu viu pela primeira vez na tua vida um livro e tu se lembrou do livro que tua alma tinha visto. Para Platão, tudo aquilo que você acha que está conhecendo, tudo aquilo que você acha que é inédito, não é. Você apenas relembra. Para Platão, conhecer é apenas recordar. Para Platão, conhecer é apenas relembrar. É a chamada teoria da reminiscência da alma. Tudo que a gente conhece nesse mundo aqui, a gente relembra do que nossa alma já viu no mundo das ideias. Aristóteles não acredita que existem dois mundos. E se ele não acredita que existem dois mundos, conhecer é conhecer. Conhecer não é recordar. Então Aristóteles vai dizer o seguinte, olha, pegue um livro. Pegue um livro, olhe o livro, observe, sinta, é isso que é conhecer. E mais do que isso, segundo Aristóteles, a sua mente funciona como uma espécie de peneira. E sua mente vai peneirar o quê? Sua mente ela tem a capacidade de peneirar aquilo que é essencial num livro e aquilo que não é essencial. Vamos ver. É essencial para um livro ter páginas? É essencial. É essencial para um livro ter palavras? É essencial. É essencial para um livro ter conteúdo? É essencial. É essencial para um livro ter 200 páginas? Não. Tem livro com 500, tem livro com 1000, tem livro com 50 e não deixam de ser livros. Então não é essencial. Esse aqui tem 200, mas não é essencial para a categoria livro ter 200 páginas. É essencial para um livro ser marrom? Também não. Existe livro azul, existe livro verde, existe livro branco, existem livros de cores diversas. Não sei se você notou, mas tudo aquilo que a gente olha, é possível que a gente perceba que há algo ali obrigatório, é essencial, que aquela coisa precisa ter, e tem coisas que aquela coisa tem, mas poderia não ter. Ou seja, todo livro, para ser livro, precisa ter páginas, precisa ter letras e precisa ter conteúdo. Isso é essencial. Mas esse livro aqui, particularmente, tem 200 páginas e uma capa marrom. Nem todo livro precisa ter 200 páginas e uma capa marrom. Ou seja, o que é conhecer? Conhecer para Aristóteles é fazer uma peneira mental. Uma peneira mental. Essa peneira mental vai separar o joio do trigo. E o que é o joio do trigo? O joio
é a parte que não presta, é a parte que não importa. O trigo é a parte que importa, certo? Lembra desse relato bíblico? Pronto, é só uma comparação, certo? Então, essa grande peneira mental que você vai fazer, vai conseguir identificar aquilo que é essencial no objeto que você está estudando e aquilo que é opcional no objeto. Tudo aquilo que é essencial no objeto é o que Aristóteles chama de substância. Substância. O que é substância? É aquilo que é fundamental, é aquilo que é essencial, é aquilo que é substancial, é aquilo que uma coisa tem e precisa ter, porque se não tivesse, não seria ela. Já aquelas características que uma coisa tem, mas poderia não ter, aquelas características que uma coisa tem, mas não fazem ser o que elas são, é o que Aristóteles vai chamar de acidente. Acidente. Então vamos lá. Livro, para ser livro, tem que ter página? Tem que ter página. Então página faz parte do quê? Da substância do livro. Livro, para ser livro, tem que ter 200 páginas? Não. Então essa quantidade, 200, é um acidente. Acidente não é cair e tombar. Acidente para Aristóteles são características opcionais. São características que uma coisa tem, mas poderia não ter. Então a filosofia vai se debruçar sobre o quê? Sobre a substância ou sobre o acidente? Óbvio que é sobre a substância. A filosofia vai se debruçar sobre a substância. Não sei se você percebeu, mas a gente só reconhece o que é substância e o que é acidente primeiro quando a gente usa os nossos sentidos para conhecer uma coisa e depois quando a gente usa a nossa mente para fazer uma peneira. Então, eu conheço o que é livro olhando para livro, mas a minha mente precisa separar aquilo que é essencial no livro e aquilo que é acidental no livro, aquilo que é opcional no livro. Vamos tentar então comparar essas duas coisas, esses dois livros aqui. O que é que eles têm em comum? O que eles têm em comum é uma coisa que todo livro tem em comum. Todo livro em comum tem letras, todo livro tem em comum conteúdo e todo livro tem em comum páginas. Então isso faz parte da substância. Agora, esse livro aqui, ó, tem 400 páginas, esse tem 200. Não sei se você notou, mas a quantidade de algo é sempre um acidente. É sempre um acidente. Esse livro aqui, ó, tem cor azul e esse livro aqui tem cor marrom. A cor de algo é sempre um acidente. João, dá um exemplo aí sobre substância e acidente referente ao ser humano. Fácil. Todo ser humano, para ser ser humano, precisa ter o quê? Racionalidade, liberdade, alma, segundo Aristóteles. Então, racionalidade, liberdade e alma faz parte da substância humana. Agora, tem seres humanos que são altos, tem seres humanos que são baixos, tem seres humanos que têm cabelo curto, tem seres humanos que têm cabelo longo, tem seres humanos de pele clara, tem seres humanos de pele escura. Todas essas características são opcionais. Não fazem a pessoa ser o ser humano. O que faz uma pessoa ser um ser humano é sua racionalidade, sua liberdade e sua alma. Isso é a substância. O resto é acidente. O resto é acidente. Tá dando para entender? Então, substância, características obrigatórias que uma coisa precisa ter para ser o que ela é. Acidente, características opcionais. Aristóteles vai dividir a substância entre primeira e segunda, mas eu não vou ter como destrinchar isso aqui não. Porque isso aqui é uma live, eu tenho que ser mais pontual, certo? Mas existe substância primeira e substância segunda. Mas, enfim, isso é outra discussão. Eu acho que deu para você entender essa diferença entre substância e acidente. Aristóteles vai classificar a substância como aquilo que é essencial, aquilo que é a essência de uma coisa. Só que para Aristóteles, lembre, aquilo que Platão separou em dois mundos, Aristóteles juntou em um só. Então, enquanto que para Platão a essência de uma coisa é sempre imaterial e a matéria é sempre material, Aristóteles juntou as duas coisas. Não sei se você percebeu, mas substância é a parte material somada com a parte imaterial de alguma coisa. Porque para Aristóteles não existem dois mundos. Ou seja, para Platão, o que faz isso aqui ser um livro é o livro ideal. E o livro ideal está separado desse mundo, está em outra realidade. Para Aristóteles, o que faz isso aqui ser um livro é ele mesmo. É a matéria que ele tem e a forma que ele tem. Forma, a ideia que ele tem. A essência de algo, portanto, a substância de algo é a junção. Não dá para separar. Aristóteles não é dualista, ele não divide em duas realidades, é unidade, certo? É a junção indissociável, inseparável entre matéria e forma. Professor, me explica de novo esse negócio de forma. Forma vem do grego eidos, ideia vem do grego eidos, forma e ideia é a mesma coisa. Quando eu fiz aquela peneira mental e identifiquei o que é essencial e o que não é essencial, eu estou identificando justamente essa forma, certo? Por exemplo, ter palavras
é a forma do livro. Ter conteúdo é a forma do livro. E qual é a matéria? Já que substância é matéria mais forma. A matéria é papel. Não existe livro de alumínio, né? Que é de alumínio é desodorante, não é livro. Então não sei se você notou, mas dando um exemplo aqui do ser humano, que eu acho mais fácil, vamos tentar identificar qual é a matéria e qual é a forma do ser humano. Todo ser humano tem a mesma substância, porque temos a mesma matéria e temos a mesma forma. Qual é a nossa matéria? É o nosso próprio corpo. Todo o corpo humano é um conjunto de nervos, carne e ossos. Matéria. Não existe ser humano com corpo de material de se fazer avião, de aço. Não tem. Todo ser humano é carne, ossos e nervos. Matéria, beleza. E qual é a forma? A forma é a racionalidade, a forma é a liberdade, a forma é a nossa alma. Portanto, esse conjunto que todo ser humano tem e precisa ter para ser um ser humano é a substância humana. Agora, se são altos, baixos, gordos, magros, pequenos, feios, bonitos e tal, aí é acidente. Acidente. Você não precisa ter isso para ser humano. O que te faz ser humano é a racionalidade, a alma e a liberdade. Pronto. Simples, não é? Eu achei simples. Então, além de entender as coisas separando o que é substância e o que é acidente, Aristóteles tentou resolver uma segunda bronca. Essa bronca, esse conceito de substância e de acidente, ele cria para tentar juntar os dois mundos de Platão em um só. Enquanto que Platão fala tudo aqui é material e tudo aqui é imaterial, Aristóteles vai dizer não, tudo junta as duas coisas. Aí ele cria o conceito de substância, matéria mais forma. Substância é igual a matéria mais forma. É igual os dois mundos de Platão num só, certo? Então, para Aristóteles, a essência do livro está no livro. Para Platão, a essência do livro está no mundo das ideias. Basicamente isso. Só que aí, ele se deparou com uma nova bronca. A maior bronca da filosofia grega. Desde o período pré-socrático, um grande problema tinha se estabelecido na Grécia Antiga, não é isso? Que é o problema do movimento. O movimento existe ou não existe? Não sei se você lembra, mas Parmênides é um pré-socrático que vai dizer que as coisas são o que são e ponto final. Girafa é girafa, livro é livro, desodorante é desodorante, acabou-se. As coisas são o que são. E se acontecer alguma mudança nessas coisas, muda apenas a aparência, mas a essência é a mesma. Parmênides acredita que tudo que existe guarda em si mesmo uma essência permanente. Parmênides, permanência. Já Heráclito, um outro autor pré-socrático, vai discordar e vai dizer que uma das características principais de qualquer coisa que existe é a capacidade de se transformar. As coisas estão de um jeito hoje, mas podem vir a ser outras. Então, enquanto que Parmênides valoriza o ser, Heráclito valoriza o vir a ser, o devir, a transformação. E aí Platão tentou resolver esse problema como? Falou, tem dois mundos. O mundo das ideias é permanente, é o mundo dedicado a Parmênides. O mundo sensível, o mundo da matéria é mutável, é o mundo dedicado a Heráclito. Tentando entender Platão de maneira bem simples, pegue essa cadeira, destroce ela todinha em porrada, em pontapé, quebra essa cadeira todinha em pontapé, o que é que vai acontecer? Platão vai dizer, ei, você quebrou essa cadeira, mas a ideia do que é uma cadeira está intocada, porque a ideia das coisas não muda. A ideia das coisas não muda por quê? Porque está no mundo das ideias, você não tem acesso para ir lá e quebrar as coisas, é um mundo imaterial, certo? Então, para Platão, as ideias nunca mudam, a matéria pode até mudar, estragar, na verdade com certeza vai mudar, porque tudo que é material é perecível, então essa cadeira um dia vai estragar, mas a ideia do que é uma cadeira nunca vai mudar. Por quê? Porque para Platão a ideia do que é uma cadeira não está nessa cadeira. Se tivesse, quando eu quebrasse ela todinha na porrada, a ideia quebraria também, mas como a ideia não quebra, como a ideia não muda, é porque ela está o quê? Separada. Então faz sentido a lógica de Platão, certo? Só que Aristóteles juntou os dois mundos num só. E agora? E agora? A solução de Platão não pode mais fazer sentido para Aristóteles, porque só faz sentido se você acreditar que existem dois mundos, duas realidades separadas. Como Aristóteles acredita que só tem uma, ele pegou em bomba. E aí como é que ele vai tentar resolver esse problema? Vê como Aristóteles é sofisticado, pô. Sofisticado. Vê a explicação que ele vai dar. Segundo Aristóteles, além de substância e acidentes, as coisas se apresentam pra gente de um jeito hoje, mas tem possibilidade de se transformarem. Quer conhecer uma coisa? Tente identificar qual é a sua substância, tente identificar quais são os seus acidentes. E, obviamente, se debruce sobre a substância. Os acidentes não são importantes, porque são características opcionais. Mas, além disso, note que tudo que existe se apresenta a gente de um jeito hoje, mas no futuro pode ser diferente.
Em outras palavras, Aristóteles cria dois conceitos importantíssimos para explicar o movimento, a transformação das coisas, que é o conceito de ato e potência. O que é ato? Ato é o estado atual de uma coisa. Ato é o que uma coisa é agora, nesse momento, no presente. Este livro é livro em ato, porque nesse momento ele é um livro. Não sei se você notou, mas esse livro um dia pode virar papel reciclável. Pode virar. Tô dizendo que vai? Não, tô dizendo que pode virar. Atualmente ele é um livro. Livro em ato. Mas dentro dele existe a possibilidade de um dia virar material reciclável. Ou seja, este livro é livro em ato e, ao mesmo tempo, material reciclável em potência. Potência é a possibilidade futura. Potência é a potencialidade que ele tem de se transformar em alguma outra coisa. Você é estudante de pré-ENEM. Você é estudante pré-universitário em ato, porque é o que você é agora. E ao mesmo tempo, você guarda a chance, a potencialidade, a potência de se transformar em estudante universitário. Você é estudante pré-universitário em ato e, ao mesmo tempo, estudante universitário em potência. Não sei se você percebeu, mas a transformação de alguma coisa é a passagem da potência para o ato. É o pleno desabrochar de uma potência. O João tá confuso. Me dê só mais dois exemplos mais simples para eu entender. Fácil demais, minha gente. Pelo amor de Deus. Pega uma semente. Tá vendo aqui na minha mão uma semente? Semente. Essa semente atualmente é o quê? É uma semente. Portanto, ela é semente em ato. Mas no futuro, essa semente pode se transformar em árvore? Pode. Então, quando eu for olhar para essa semente, o que é que eu tenho que fazer? Primeiro, identificar o que é substância e o que é acidente. Segundo, notar que atualmente ela é uma semente, mas que ela tem a possibilidade e a potência de ser árvore. Esta semente é semente em ato e árvore em potência. Nem toda semente desabrocha em árvore. Tem semente que morre semente, não desabrochou. Ou seja, a transformação não aconteceu. A passagem da potência para o ato não aconteceu. Infelizmente acontece, certo? Mas ela tem a potencialidade. Do mesmo jeito que você tem a potencialidade de ser estudante universitário. Não quer dizer que você vai ser, infelizmente. Quer dizer que você tem a potencialidade de ser. A chance de ser. Futura. Aristóteles chama movimento de atualização, a passagem da potência para o ato, a atualização, passar da potência para o ato. Outro exemplo para ficar mais fácil, tá vendo aqui do meu lado um bloco de mármore? Se eu tivesse capacidade de editar vídeos, e se isso aqui não fosse ao vivo, eu botaria um bloco de mármore aqui. Mas imagina, né? Você tem a capacidade de abstrair, você é um ser humano. Vamos lá. Isso aqui é um bloco de mármore. Esse bloco de mármore atualmente é o quê? É um bloco de mármore. Então ele é bloco de mármore em ato. Um dia esse bloco de mármore pode ser uma estátua? Pode. Então ele é bloco de mármore em ato e estátua em potência. Quer dizer que necessariamente vai se transformar em uma estátua? Não. Pode ser que ninguém use esse bloco de mármore para transformar ele em uma estátua. Pode ser. Pode ser. Pode ser que ele passe o resto da eternidade sendo um bloco de mármore e nunca desabroche as suas potências. Mas pode ser que ele se transforme. Não sei se você percebeu. Mas Aristóteles é um cara que acredita que as coisas não acontecem por acaso. Porque se ele acredita piamente que tudo aquilo guarda potências, o desabrochar dessa potência acontece por algum motivo. Aristóteles é um autor que a gente chama de finalista ou teleológico, não é teológico. Pelo amor de Deus, não é teológico, é teleológico. Teleologia vem do grego telos. Telos em grego significa finalidade, objetivo. Aristóteles acredita que tudo que existe não existe por acaso. Aristóteles acredita que tudo que existe não é aleatório. Tudo que existe, existe para cumprir uma finalidade. Muitas vezes, essa finalidade não é cumprida, infelizmente. Mas a gente tem que lutar, a gente tem que se esforçar para que as coisas cumpram a sua finalidade. Professor, e eu? Tem uma finalidade também? Tem! Aristóteles é um autor que lhe ajuda, inclusive, a sair de situações mais melancólicas e depressivas, né? Porque ele vai afirmar com todas as letras que até mesmo você, que pode estar se sentindo triste, borocochô e xoxinho, tem uma finalidade, tem um sentido para sua vida. Certo? Então,
na metafísica de Aristóteles, você tem que entender que é uma metafísica não dualista, é uma metafísica unitária, certo? Junta os dois mundos de Platão em um só. E você tem que entender que tem 4 conceitos principais. Substância, aquilo que é essencial numa coisa, que não pode deixar de ter. Acidente, aquilo que a coisa tem, mas poderia não ter. São as características particulares de um objeto, né? Não dos objetos, de maneira geral. Ato e potência. Ato, a maneira como uma coisa se apresenta a mim hoje. Potência, as suas possibilidades futuras de transformação. E lembrar também que Aristóteles é um autor teleológico, portanto, tudo que acontece por algum motivo. Mais do que um motivo, acontece por 4 motivos. Segundo Aristóteles, existem 4 causas, 4 razões, 4 motivos que fazem com que a gente perceba o que é uma coisa e por que ela se transforma. As 4 causas foram elaboradas numa teoria chamada teoria das 4 causas. Aê! Então vou repetir, viu? Segundo Aristóteles, nada do que existe por acaso. Tudo que existe pode ser analisado sobre a ótica de 4 motivos. Existem 4 razões que determinam o que é uma coisa e por que ela se transforma. Vamos lá. Quais são as 4 causas? Fácil. Uma causa determina o que a coisa é, a outra de que ela é feita, a terceira como ela foi feita e a quarta para que ela foi feita. O que uma coisa é, de que ela é feita, como foi feita e para que foi feita. O que uma coisa é, causa formal. Lembre que formal vem de forma, forma vem de eidos. Eidos é ideia. Causa formal determina o que é uma coisa. Causa material, de que é feita uma coisa. Causa eficiente, como foi feita uma coisa. Causa final, para que é feita uma coisa. Vamos supor que eu tenha aqui um bloco de mármore e eu seja um escultor. Transformei numa estátua para homenagear os profissionais de saúde que lutam contra o coronavírus. Massa! Vamos identificar as 4 causas? Causa formal, a ideia de estátua. O formato de estátua. A estátua delineada. Causa material, de que é feita uma estátua de mármore? Pasmem. É feita de mármore. Terceira causa, causa eficiente. Como essa coisa foi feita? Como essa estátua foi feita? Através de um processo de esculpir. Processo artesanal. Causa final, para que foi feita? Para homenagear os profissionais de saúde. Pronto. Tudo que existe no mundo existe por 4 razões. 4 motivos determinam tudo que as coisas são. O que a coisa é? Vê a sagacidade de Aristóteles, pô. É 2.300 anos atrás, velho. Há 2.300 anos atrás, um cara gritou: quer entender qualquer coisa que existe? Entenda o que uma coisa é, de que é feita, como foi feita e pra que foi feita, que você entende tudo. Porra, é impressionante. É impressionante. Você devia se sentir arrepiado, você devia rasgar seda pra esse cara, porque é impressionante. Há 2.300 anos atrás, alguém tem essa capacidade sistemática, organizativa, de notar que tudo que existe no mundo existe por 4 razões, 4 motivos. É pra se fuder. Tanto é que ele é considerado um autor sistemático. Se você pegar qualquer questão sobre o método em Aristóteles, método sistemático. Enquanto que o método de Platão é a dialética, o método de Aristóteles é o método sistemático, porque ele classifica tudo, ele organiza tudo, como se fosse um cientista. Método sistemático, certo? Então essa primeira parte da live foi dedicada à metafísica de Aristóteles. Você entendeu o que é substância, o que é acidente, o que é ato, potência e as 4 causas. A segunda parte agora vamos começar a tentar entender as chamadas ciências práticas para Aristóteles. A metafísica é uma ciência teórica, é o que ele chama de filosofia primeira, a primeira filosofia, né? Mas existem também conhecimentos práticos, por exemplo, a política é um conhecimento prático, a ética é um conhecimento prático, a justiça. Vamos tentar entender de maneira mais objetiva esses conhecimentos práticos para Aristóteles, beleza? Meu irmão, tá um calor desgraçado, que eu tô suando e eu fico com a agonia no cabelo quando tá quente, que fica grudando na cabeça, na miséria. Mas vai dar tudo certo. Todo dia tá quente, pô. Não sei se é minha casa que é muito quente. Todo dia tá quente, vixe Maria. Vamos lá. Política. Aristóteles, diferentemente de Platão, é um autor realista. Platão é um autor idealista. Quando Platão fala de política, ele fala não da política que é, mas da política que deveria ser. A política ideal é um governo dos filósofos. Não é o que existe, é o que deveria existir segundo Platão. Então, enquanto que Platão está preso no idealismo dele, Aristóteles tem uns pezinhos no chão, viu? Aristóteles é um autor realista. Ele trata da política do jeito que ela é. E Aristóteles tem uma frase famosíssima que ecoa na história,
história e que até hoje todo mundo conhece. O homem é um animal político. Veja que ele não diz o homem faz política, ele diz que o homem é política. Por que o homem é? Porque naturalmente nós somos sociáveis, segundo Aristóteles. Veja como existe uma discordância, por exemplo, com Thomas Hobbes. Lembra de Thomas Hobbes? Aquele cara lá da Idade Moderna que vai afirmar que o homem é o lobo do próprio homem e que a gente cria de maneira artificial o Estado e a sociedade pra gente não viver uma guerra de todos contra todos. Aristóteles discordaria desse cara, porque para Aristóteles naturalmente nós somos sociáveis. Lembre, política vem do grego polis. Polis é a comunidade em que eles vivem. Não é simplesmente a cidade, geograficamente falando, mas é o sentimento de pertencimento. Polis é isso. Um grego não diria, eu sou de Atenas. Um grego diria, eu sou Atenas. Eu sou. Ele se sente a própria cidade, a própria comunidade. Um grego pulsa pela comunidade. Um grego entende que a vida dele faz sentido quando a vida de todo mundo faz sentido. É essa noção comunitária que é muito forte na Grécia, certo? E é sobre isso que é política. É o viver junto. Política é viver junto, certo? Então Aristóteles vai dizer que o homem é político porque naturalmente nós temos a tendência de vivermos em sociedade. Nós temos a tendência de vivermos uns com os outros. Portanto, a minha felicidade individual não pode atrapalhar. Pelo contrário, tem que contribuir para a felicidade coletiva. O meu bem individual, segundo Aristóteles, não pode atrapalhar. Pelo contrário, tem que contribuir para o bem comum, para o bem coletivo. E aí, essa tentativa de entender o que é o bem comum é a política. E a tentativa de entender o que é o bem individual é a ética. Ética e política, portanto, são coisas extremamente entrelaçadas, já que o bem individual não pode atrapalhar, pelo contrário, tem que contribuir para o bem comum. Ou seja, a política e a ética são coisas siamesas, certo? A ética tem que contribuir para o desenvolvimento da política. Então, de maneira resumida, ética é a maneira como eu conduzo a minha vida. Política é a maneira como a gente conduz a vida da sociedade. No entanto, a maneira como eu conduzo a minha vida tem que contribuir para a maneira como a sociedade conduz a sua própria vida. Ou seja, a ética ela é o fundamento da política, é a base da política. O indivíduo é a base da sociedade, certo? Apesar do indivíduo ser a base da sociedade, obviamente para ele o bem comum é mais importante do que o bem individual. Ele está sendo bem claro. O bem individual só é um bem, a felicidade individual só é felicidade se contribuir para a felicidade coletiva, para o bem coletivo. Então, em outras palavras, em essência, a sociedade é mais importante do que o indivíduo, segundo Aristóteles. A sociedade é mais importante do que o indivíduo, certo? Em essência. Aristóteles vai dizer que todo governo bom é um governo que é voltado para o bem comum. E todo governo ruim é um governo voltado para o bem de poucos. E segundo ele, existem 3 governos bons, 3 tipos de governo bons e 3 tipos de governo ruim. Cada tipo de governo ruim é a forma corrompida de um governo bom. Então vamos lá, existem 3 formas boas de governo e cada forma de governo pode se corromper em uma forma ruim. Então, em outras palavras, para Aristóteles, existem 6 tipos de governo possíveis. 3 bons e 3 ruins. Como é que eu sei se um governo é bom? O governo é bom se for voltado para o bem comum, o bem de todos. E como é que eu sei se o governo é ruim? O governo é ruim se ele for voltado para o bem de poucos. Ou seja, o que a gente chama hoje de interesses privados, interesses de uma parcela. Vamos tentar identificar quais são os 3 governos bons. Segundo Aristóteles, os 3 governos bons são esses. Monarquia, é um governo de um só para o bem comum. Aristocracia, o governo de poucos, dos melhores, para o bem comum. Politeia, que em português muita gente traduziu como república, muita gente resolveu não traduzir. Eu prefiro que você não traduza. Despoliteia. Politeia, um governo da maioria ou de todos para o bem comum. Claro que maioria não é maioria dos indivíduos, maioria dos cidadãos. E nem todo mundo é cidadão. Escravo não é cidadão, mulher não é cidadã. Então essa mentalidade elitista que Platão e Sócrates tinham, Aristóteles continuará tendo, certo? Então vamos lá, monarquia, governo de um para o bem comum. Bom governo. Se é para o bem comum, é bom governo. Aristocracia é um bom governo. Por quê? Porque é um governo de poucos, mas para o bem comum. Politeia é um bom governo. Por quê? É um governo da maioria para o bem comum. Cada forma boa dessa tem uma forma corrompida. Ou seja, um para o bem comum, poucos para o bem comum e muitos para o bem comum. São as 3 formas de governo. Se esse mesmo
Ao invés de governar pro bem comum, governar pro bem de poucos, aí já deixa de ser uma monarquia. Porque bem de poucos não é governo bom, bem de poucos é governo ruim. E aí, quando um deixa de governar pro bem comum e governa pro bem de poucos, passa a ser uma tirania. Não sei se você notou, mas a tirania é a forma degenerada, corrompida da monarquia. Quando o governo é de poucos para o bem comum, é aristocracia. Mas se for poucos para o bem de poucos, passa a ser uma oligarquia. A oligarquia é a aristocracia corrompida. É a forma ruim, é a versão ruim da aristocracia. Quando o governo é de muitos para o bem comum, Aristóteles chama de politeia. E aí, quando esses mesmos muitos, ao invés de governar para o bem comum, governam para o bem de poucos, ele vai chamar de democracia ou demagogia. Lembre que tanto Sócrates como Platão como Aristóteles são grandes críticos dos sofistas. Vocês não estão preocupados com a verdade, vocês não estão preocupados com a justiça, vocês sofistas não estão preocupados com o bem comum. Então é um governo, é um tipo de sociedade demagógica, é um tipo de política demagógica, porque fica na aparência é maravilhoso, mas em essência só poucas pessoas governam. E quem são essas poucas pessoas que governam? Aqueles que sabem falar bem e aqueles que sabem convencer. E aí o governo deixa de ser pro bem comum e passa a ser pro bem dessas pessoas que se destacam. Tá errado. É uma demagogia. Então, a democracia, para Aristóteles, é um sistema demagógico. Porque em aparência é uma maravilha, mas na essência, a maioria dos cidadãos participa, mas o bem comum não é realizado. É o bem de poucos. Então, sistemas de governo de Aristóteles é importante notar. E para a gente encerrar essa live, é bom falar da ética. A ética de Aristóteles é chamada de ética das virtudes. Vou explicar já por quê. Mas o que é ética? Ética é a tentativa da gente refletir como a gente está guiando, conduzindo a nossa vida. Não sei se você notou, mas o tempo todo a gente tem que escolher, decidir como a gente vai viver. O tempo todo a gente tem que decidir caminhos. Por exemplo, eu decidi gravar essa live, eu poderia ter decidido não gravar. Eu decidi gravar essa live sentado, eu poderia ter decidido gravar essa live em pé. Enfim, o tempo todo, cada situação que existe na nossa vida depende de uma escolha. E justamente refletir sobre a melhor escolha possível para cada situação é que é ética. No entanto, a escolha boa para cada situação tem que contribuir para que sua vida como um todo seja boa. Não adianta escolher bem em uma situação e escolher mal em 1000. Porque se você escolhe bem em uma situação e escolhe mal em 1000 situações, a sua vida como um todo tá uma merda. Então, se você quer ter uma vida boa, se você quer ter uma vida que vale a pena de ser vivida, busque escolher sempre bem. Porque quando você busca escolher sempre bem, a sua vida vai ser boa. E quando a sua vida é boa, a vida da sociedade toda é boa. Porque lembre, a vida boa do indivíduo tem que contribuir para a vida boa de toda a sociedade, para o bem comum de toda a sociedade. Só que aí vem a pergunta, certo? Como é que eu vou saber se eu estou escolhendo bem ou mal? E aí Aristóteles responde, a boa escolha é a escolha virtuosa. Virtude é a mesma coisa que qualidade, excelência. Em outras palavras, a boa escolha é a escolha excelente. Não sei se você notou, mas isso não diz nada, né? Ô Aristóteles, miséria! Responde direito, porra! Como é que eu vou saber se a decisão que eu tô tomando é uma boa decisão? Aí ele responde, a boa decisão é a decisão virtuosa. Aí tu fala, certo, porra, mas como é que eu vou saber se a minha escolha está sendo virtuosa ou não? Aí ele é simples e curto e grosso. A boa escolha é sempre a escolha mais prudente. A boa escolha é sempre a escolha mais moderada. A boa escolha, ela está sempre no meio termo, entre a falta e o excesso. Para Aristóteles, se você escolhe baseado na falta ou no excesso, você está fazendo uma péssima escolha. Para Aristóteles, as boas escolhas da vida, as boas decisões da vida, ou seja, as escolhas virtuosas, são sempre o meio termo, ou nas palavras dele, a justa medida entre a falta e o excesso. João, não entendi não. Se eu escolher viver de maneira covarde, para Aristóteles é uma boa escolha? Não, porque a covardia é a falta de ímpeto para viver. Falta, tem que descartar. Mas se eu escolher viver de maneira muito descarada, inconsequente, para Aristóteles é uma boa? É uma merda também. Por quê? Porque quando eu sou descarado demais, quando eu sou destemido demais, eu vou encarar a vida sem medir as consequências. E aí na primeira porrada que eu levar, ó, tô fora. Então, a covardia
é a falta de ímpeto para viver. O descaramento é o excesso de ímpeto para viver. Então qual é a maior qualidade que a gente pode ter? É encontrar o meio termo entre a covardia e o descaramento. É a coragem. Coragem. Uma pessoa que tem coragem é uma pessoa que encara a vida, mas sempre medindo as consequências de suas ações, para ver se suas ações não vão lhe afetar negativamente, nem afetar negativamente quem está ao seu redor. Coragem é uma virtude, porque a coragem é o meio termo, é a justa medida entre a covardia e o descaramento. Então, para Aristóteles é simples viver. Quer dizer, não é simples não. Para Aristóteles, a dica é essa. A dica é simples. É difícil aplicar, mas a dica é simples. Diante de uma situação que você não sabe como fazer, pare para pensar. Porra, os animais não têm ética, as plantas não têm ética. Por quê? Porque eles não decidem como é que eles vão viver. Já viu um cachorro decidindo como é que ele vai viver? Não decide. Os animais vivem a vida daquele jeito mesmo. É o único jeito que eles têm para viver. Se você decide como você vai viver, você precisa usar da única coisa que você tem. Qual é a única coisa que você tem que os bichos não têm? É a razão. A única coisa que você tem que os bichos não têm é a razão. E se você precisa decidir como você vai viver, você tem que usar da razão para decidir. A ética de Aristóteles é uma ética que valoriza o raciocínio. É uma ética que valoriza a razão. Em outras palavras, pense antes de agir. É o que Aristóteles diz. Pense antes de agir. Não haja por impulso. Pense antes de agir. Mas pensar para quê? Para tentar encontrar o meio termo. Para tentar encontrar a posição, a solução mais moderada. Segundo passo, pense antes de agir. Segundo passo, haja conforme pensou. E por que é importantíssimo esse haja conforme pensou? Porque uma coisa é você saber o que é o certo a se fazer, outra coisa é você fazer o certo. Existe um abismo enorme entre saber o que é o certo a se fazer e realmente fazer o certo. Uma coisa é você passar na frente da loja americana e saber que roubar um chocolate é errado. Saber, todo mundo sabe. Outra coisa é você não roubar o chocolate. E queira ou não queira, você com certeza já deve ter cometido um ou outro deslize na sua vida nas lojas americanas. Parece que as lojas americanas são verdadeiras vitrines que despertam em nós o ladrão escondido nas nossas entranhas, né? Quem nunca se aproveitou de uma situação de fome para deliciar um pequeno sonho de valsa nas lojas americanas, não é mesmo? Você vai na loja americana, tá lá os pacotes tudo aberto, porque a galera abre, olha, tudo aberto os pacotes. Aquelas guloseimas finas, tudo aberto. Aí você vai lá e aproveita. Então veja como Aristóteles é diferente de Sócrates. Sócrates tinha afirmado que se você conhecer o bem, você vai agir bem. Segundo Sócrates, as pessoas só agem mal se elas não souberem o que é o bem. Porque se as pessoas souberem o que é o bem, as pessoas não vão conseguir agir mal. Esse é Sócrates. Aristóteles vai dizer, olha, nada disso. Saber o que é o certo, saber o que é o bem, não necessariamente garante que você vai agir bem. Então vamos lá. Pense antes de agir. Pensar para quê? Para encontrar o meio termo, que é a virtude. A virtude e a qualidade da ação está sempre no meio termo. E haja conforme pensou. Se você descobriu o certo, haja certo. Terceiro passo, viva pelas razões certas. E quais são as razões certas? As razões que te trazem felicidade. Segundo Aristóteles, a missão, o objetivo, a finalidade de todas as pessoas que estão no mundo é serem felizes. Nasceu ser humano, nasceu sapo? Não. Nasceu fumaça? Não. Nasceu galho? Não. Nasceu árvore? Não. Nasceu semente? Não. Nasceu gente. Pronto. Nasceu gente, a finalidade, o telos, o objetivo é ser feliz. Só que ele não fala português, né? Então ele não vai descrever seja feliz. Ele vai escrever eudaimonia. É a palavra grega que ele encontrou para descrever essa felicidade. Em outras palavras, Aristóteles vai dizer que você precisa descobrir qual é o seu lugar natural. O seu lugar no mundo. Quando você descobre que o seu lugar natural é aquele, viva para aquilo. Porque a sua vida vai valer a pena. Viva pelas razões certas. Professor, não entendi não. Simples. Por que a fumaça sobe ao invés de cair? A fumaça sobe ao invés de cair, segundo Aristóteles, porque ao subir procura o seu lugar natural, que é o céu. A pedra cai ao invés de subir, porque ao cair a pedra procura o seu lugar natural, que é a terra. Lugar natural é a sua finalidade. Por que um professor dá aula? Porque ao dar aula ele procura o lugar natural dele. A qualidade dele.
Se você botar um professor pra ser advogado, fudeu, pô. Não dá. Ah, eu sou professor, assim, mas tô trabalhando de contador. Vai dar merda, porque você não tá cumprindo a sua finalidade. Descubra qual é a sua finalidade e haja para ela. Viva pelas razões certas. As razões certas são as razões que te trazem eudaimonia. Entendi não, professor. Em Pernambuco, em atividade há uns anos atrás, existe um goleiro de futebol chamado Magrão. Magrão era goleiro do Sport e é considerado por muitos o maior ídolo do esporte. Veja que eu sou alvirrubro, mas não tenho olhos fechados para a realidade. Magrão é com certeza o melhor goleiro que Pernambuco já conheceu nesse século. Sem sombra de dúvidas. Magrão tinha nível, inclusive, para pegar a seleção brasileira. Não pegou porque é nordestino, só que preconceito, né? Mas tinha nível. Magrão descobriu o lugar natural dele no mundo. O lugar natural de Magrão é embaixo de uma barra. Embaixo de uma barra. Esse é o lugar natural dele. Imagine que Magrão descobrisse que o lugar natural dele é embaixo de uma barra. Mas não ficasse embaixo de uma barra, ficasse num escritório de advocacia. Não ia dar merda? Ia dar merda. Então Magrão descobriu qual é o lugar natural dele. Embaixo de uma barra. E ficou embaixo de uma barra. Então ele está vivendo pelas razões certas. Por que Magrão é um excelente goleiro? Porque Magrão ele mantém a regularidade das boas atuações. Magrão não é aquele cara que faz um jogo bom e 20 jogos ruins. Porque se o cara faz um jogo bom e 20 jogos ruins, ele é uma merda, porra. Porque segundo Aristóteles, e aí que vem um ponto fundamental da ética de Aristóteles, você se acostuma a manter as boas ações, as ações virtuosas, quanto mais você pratica a virtude. Sabe aquele ditado popular de que a prática leva à perfeição? Ou de que quando você convive com boas pessoas, a tendência é você se tornar uma boa pessoa? Guimarães Rosa, um dos grandes literatos da história do Brasil, né, dizia: é com os bons que você fica melhor. Só que ele falava isso em mineirês, né? É com os bons que você fica melhor. Né? Isso é Aristóteles puro. Veja Aristóteles. Diante de uma situação que você precisa escolher o que você vai fazer, escolha sempre o meio termo. E se acostume a sempre escolher o meio termo. Não adianta escolher o meio termo em uma situação e durante todas as outras situações da tua vida você pecar por excesso ou pecar por falta. Não. Se habitue. Mantenha a regularidade das boas ações. O hábito leva à perfeição. O hábito leva ao aperfeiçoamento. Então Magrão era um bom goleiro. Por quê? Porque a virtude dele, o talento dele, a finalidade dele era ficar embaixo de uma trave agarrando bola. E ele fazia isso de maneira o quê? Regular. Se ele fosse, por exemplo, sei lá, aquele craque de bola que faz 5 gols em um jogo, aí passa no Fantástico, meu Deus, ele é o futuro do país. 5 gols no jogo, mas daqui a 30 jogos passa sem fazer nenhum gol. Aí o cara termina a temporada com 5 gols. Uma merda, pô. Uma merda. Fazer 5 gols em um jogo é foda. Fazer 5 gols em um jogo e 30 jogos sem fazer nenhum gol, não te faz um jogador virtuoso. Porque a virtude está no hábito. Manter a regularidade das boas atuações. O professor bom não é aquele que o professor dá uma aula show no primeiro dia e 10 aulas merda. O professor bom é o professor que mantém a regularidade, que mantém o hábito de dar boas aulas. Então qual é a maior virtude sempre que alguém pode encontrar? Buscar o meio termo. Não sei se você notou, mas a gente não nasce sabendo isso. É diferente de Platão. Para Platão as virtudes já nascem com a gente, já nascem na nossa alma. Para Aristóteles não. Para Aristóteles a gente precisa se habituar. Quanto mais você se habitua, quanto mais você se acostuma a escolher o meio termo, o caminho mais prudente, mais virtuoso você vai se tornando. E quanto mais virtuoso você vai se tornando, mais pavimentado está o caminho da tua vida para tu descobrir a tua felicidade. Professor, como é que eu vou descobrir a minha felicidade? Sendo virtuoso. Professor, o que é ser virtuoso? É pensando antes de agir. Pensar para quê, professor? Para escolher sempre o caminho do meio termo. E fazer isso não uma ou outra vez, mas manter o hábito. Quanto mais eu tenho o hábito de pensar para viver, quanto mais eu tenho o hábito de pensar para viver e para escolher o caminho mais prudente, mais moderado, mais fácil de eu descobrir essa minha felicidade, que provavelmente está guardada em potência, mas eu desejo que um dia se transforme em ato. A minha primeira aula da vida foi uma merda. Eu poderia ter desistido ali. A minha segunda já foi boa.
a minha terceira foi melhor, a minha quarta ainda melhor, a quinta foi meio ruim, a sexta foi ótima. E é assim que eu me tornei professor, mantendo o hábito. E é assim que Magrão se tornou goleiro, mantendo o hábito de agarrar. Agora imagine que Magrão fosse fazer o teste de goleiro por, sei lá, para as categorias de base de algum time e ele tomou 8 gols, todos frangueiros. Ele ia ser dispensado, pô. Ele ia ser dispensado. Imagine que ele fizesse o teste, no primeiro dia tomou 8 gols, no segundo dia tomou 10 gols, no terceiro dia tomou 15 gols. Ele não mantém o hábito. Dispensa. Por quê? A maior virtude de alguém é construída. A tua excelência, a tua qualidade é construída quanto mais você se acostuma a agir bem. A prática leva à perfeição. E aí quando tu descobrir qual é o teu lugar natural, não deixe ninguém te tirar dele. Eu descobri que meu lugar natural é dando aula. Quantas propostas eu já não tive para largar a sala de aula? Várias. João, vai ter concurso para técnico do sei lá o que, Ministério Público. Ganha 10 mil conto. Quer fazer? Não. Ô João, mas o salário de professor é 10 mil reais? Não. Muito menos. Muito menos. E por que tu não faz? Porque tu tá com medo de não passar? Não, não tenho medo de não passar não. Porque não é meu lugar natural. É isso. Então, quanto mais você se acostuma, quanto mais você mantém o hábito de escolher o meio termo, ou seja, quanto mais você mantém o hábito de ser virtuoso, mais fácil é de você descobrir qual é a tua felicidade. O caminho da tua vida ainda não está pavimentado. A tua estrada, o teu futuro ainda não está pronto. Você vai construindo ele, ó, enquanto você vai caminhando. Quanto mais você se acostuma a caminhar bem, mais fácil de você descobrir o teu lugar natural, o teu lugar no mundo. E aí quando você descobrir, você vai estar com certeza contribuindo para o bom funcionamento da sociedade e mais do que isso, do universo. Segundo Aristóteles, quando você descobre o seu lugar natural, você faz com que o universo funcione bem. Porque tudo que existe no universo é uma pequena engrenagem. Você é uma pequena engrenagem, a fumaça é uma pequena engrenagem, uma pedra é uma pequena engrenagem. E quando cada coisa cumpre a sua função, a sua finalidade, e a tua é ser feliz, a tua é descobrir o teu lugar natural, o lugar que vai te deixar feliz, não em um outro momento, mas vai te dar uma vida feliz. Quando tu descobrir, tu vai contribuir para o universo funcionar bem. Deu para entender como ética está relacionada com política? Ética, a tentativa de escolher os caminhos da minha vida individual, sabendo que os caminhos da minha vida individual têm que contribuir para o bem comum. O meu bem individual, a minha felicidade tem que contribuir para a felicidade comum. Gente, quem tem alguma dúvida me pergunta no direct, porque a live vai ser encerrada em 2 minutos pela minha contagem de tempo aqui do Instagram. Na verdade, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar agora. Posso tentar responder em 2 minutos. Eu encerrei o assunto. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, cuspir na minha cara, né, criticar, me xingar, só não xingue minha mãe. Ela não merece não. E aí, bora? Nada? Vamos lá, o que é que a gente entendeu hoje? A gente entendeu 2 grandes aspectos da obra aristotélica, que é o aspecto teórico, a metafísica, e o aspecto prático, as ciências práticas, que é a ética e a política, principalmente. A gente notou que Aristóteles... Eu quero criticar a Tereza. A live com o Marcão é mesmo. E o pior que eu falei, viu? Eu passei essa mensagem pra ele. Vamos tentar organizar. Será? Vamos ver. Seria bom mesmo. Eu acho que o Marcão tem muito a contribuir para o estudo das humanidades. Muito mesmo. Opa, deu uma queda aqui na internet, eu acho. Vamos lá, gente. A gente estudou a metafísica aristotélica e notou que ela é radicalmente diferente da metafísica platônica. Porque enquanto a metafísica platônica é dualista, a metafísica aristotélica preza pela unidade, né? Os 2 mundos de Platão foram fundidos num só a partir do conceito de substância. Do conceito de substância. Além de identificar a substância das coisas, precisamos identificar os acidentes, as características particulares, opcionais, aquilo que as coisas têm, mas poderiam não ter, aquilo que as coisas têm, mas não fazem elas ser o que elas são. Vamos ver se há uma dúvida já aqui. Faz live com Nietzsche. Com Nietzsche ou sobre Nietzsche? Com Nietzsche, impossível. Sobre Nietzsche, talvez. É porque eu estou seguindo o cronograma do curso, certo?
Se a minha felicidade não se encontrar na justa medida e sim nos extremos, impossível. Impossível. A felicidade é a prática da virtude. A felicidade desabrocha quando as virtudes existem, e as virtudes estão sempre no meio termo. Não existe felicidade no